As coisas nem sempre foram tão terríveis como são agora. Até recentemente, em 2018, minha vida estava indo muito bem. Eu havia passado quase 10 anos economizando para comprar um terreno próprio. Naquele outono, um colega de trabalho mencionou que havia um terreno à venda perto da casa dele. Ele me levou até lá para dar uma olhada. Era lindo, tudo o que eu havia sonhado. E além disso, uma pechincha, tão barato que achei suspeito. Perguntei o motivo, e ele afirmou que não tinha certeza. No entanto, a história que ele ouviu foi que os proprietários anteriores tiveram uma emergência familiar e se mudaram para o leste. Ainda estava preocupado por não estar recebendo toda a história, então me encontrei com o corretor que o estava vendendo. Ele me disse que todas as histórias que circulavam eram bobagens, que a verdade era que eles não conseguiram fazer os pagamentos, pura e simplesmente. O banco executou a hipoteca e o vendeu em um leilão. Foi assim que ele se envolveu. Ele conseguiu por um bom preço e só queria recuperar seu investimento. Achei justo, concordamos com o preço e colocamos as coisas em movimento. No final daquele mês, eu já estava levando meu trailer para meu novo lar. Acrescentaria um pouco de tempo ao meu trajeto para o trabalho, mas não planejava manter esse emprego quando chegasse a primavera. O terreno abrangia 80 acres, um quarto dos quais estava desenvolvido. Alguns acres de floresta bonita davam para a estrada. Só quando virei no caminho e o segui por uns 100 metros é que a paisagem se abriu. Pelo menos 1,5 km em cada direção. Se você continuasse descendo a colina, aparecia um enorme lago. Felizmente para mim, ele havia sido abastecido apenas 5 anos antes. Foi aqui que estacionei o trailer, que seria minha casa pelos próximos anos. Entre o trabalho e o clima, comecei a reconstruir um galpão a oeste do lago. Quando tinha vontade, o colega do trabalho me ajudava. A maioria dos equipamentos pesados que usávamos eram dele. Aquele primeiro inverno foi tranquilo, também passou rápido demais. No meu aniversário, em março, estávamos terminando o galpão, bem a tempo para eu começar o jardim. Cresci nos subúrbios, mas uma coisa que sabia era sobre jardins. Nossa casa estava em um terreno de esquina, por isso era maior do que as outras naquela rua. Toda primavera meu pai arava um quarto do quintal e plantava uma grande variedade de vegetais. Ele havia crescido no campo, sem mencionar que era incrivelmente pobre. Muitas vezes, o jardim dele era a única coisa que os mantinha vivos. Seu pai lhe ensinou, e ele me ensinou também. Não nos dávamos bem na maior parte do tempo, mas compartilhávamos o amor por armas e pelo cultivo de alimentos. Assim que estava seco, pedi emprestado o velho trator Ford do vizinho e comecei a trabalhar. No topo da colina marquei uma área de uns 25 por 25 metros. Passei os 4 dias seguintes virando a terra e adicionando suplementos orgânicos e fertilizantes. Consegui plantar minhas batatas antes de outra tempestade chegar. Na semana seguinte choveu como o dilúvio de Noé. Não consegui plantar por pelo menos mais uma semana, então aproveitei para revisar o canto noroeste da propriedade. Só o tinha visto brevemente no outono. Era um pouco difícil de alcançar e estava em más condições. O caminho de volta era primitivo, com muito pouca manutenção. Qualquer cascalho que já tenha havido tinha sido lavado há muito tempo. A propriedade ao norte era pantanosa, e ninguém vivia lá havia 10 anos ou mais. Do meu lado da cerca, havia uma área arborizada de cerca de 6 ou 7 acres. Acho que foi desmatada em algum momento, a maioria das árvores não parecia ter mais de 20 anos. O resultado era uma densa emaranhado de todas as árvores terríveis disponíveis nessa parte do Texas. Foi por isso que fiquei intrigado com todas as marcas de ATV no chão. Meu portão era pouco mais do que 4 trechos de arame farpado enrolados em um poste de cerca. Não havia desculpa para algo melhor. Pelo que pude ver, alguém estava entrando e saindo deste portão com veículos todo o terreno e a pé. E recentemente. Supus que fossem caçadores furtivos. Segui as marcas entre as árvores esperando encontrar um monte de entranhas. Mas em vez disso, elas terminavam em uma parede de cedros gigantes. Parei e cocei a cabeça por um segundo. Isso não parecia certo, pensei. Sem uma ideia melhor, empurrei meu caminho através deles e saí em uma clareira enorme, de cerca de 100 metros ou mais ao redor. Claramente havia sido feita por pessoas, o que explicava as marcas. Tinha que ser mantida, mas por quê? Tinha algumas ideias, mas nenhuma pista que apontasse em uma direção específica.
Uma visita à Amazon e 2 dias depois eu tinha 4 câmeras de caça na minha porta. Coloquei-as discretamente ao redor da área e continuei com meu trabalho regular. O jardim já estava seco o suficiente para plantar. Minha semana foi consumida tanto em plantar todos os meus vegetais favoritos, que quase esqueci das câmeras. Dirigi rapidamente e troquei os cartões de memória. Havia marcas frescas por toda parte. Baixei as fotos, havia alguns homens limpando a área, podando árvores e tal, mas sem indicação clara do que planejavam. No lado positivo, também havia uma foto de um lindo cervo de 10 pontas. Agora sabia como passaria meu novembro. Só teria que esperar e ver o que meus visitantes planejavam. Passou outra semana, não pude esperar mais. Apenas aqueles 5 dias e as coisas haviam mudado muito. No entanto, parecia que um exército havia passado por lá. Quando atravessei os cedros, minha mandíbula caiu no chão. Eles haviam trazido montes de equipamentos de irrigação e fertilizantes químicos. Eles haviam espalhado tanto fertilizante que a floresta fedia demais. Segui as linhas de irrigação através de um buraco na cerca, uns 50 metros à frente. Conduziam a uma piscina alimentada por uma nascente. Eu havia lido sobre coisas assim antes. Parecia que meus amigos estavam se preparando para plantar maconha na minha terra, e muita. As fotos quase confirmaram isso. Considerei ir ao xerife imediatamente, mas pensei 2 vezes. Achei que não poderiam pegá-los por mais do que invasão de propriedade como estava. Teria que esperar até ter fotos deles plantando para ser levado a sério. Uma panela vigiada nunca ferve, como dizem. Então tentei me concentrar em assuntos mais urgentes enquanto isso. Entre semear a grama, a manutenção do jardim e outras coisas, me mantive ocupado. Naquela sexta-feira à noite me dirigi para verificar as câmeras e quase dei de cara com os cultivadores. Em vez de ser cuidadoso, estava tentando vencer o anoitecer. Estava a uma curva de 1,5 km do portão e vi uma caminhonete saindo. Pisei no freio e recuei o mais rápido possível. Não tinha certeza se eles me viram, então me afastei para os árvores e desci, observando com meus binóculos. Esperei para ver o que fariam. Devem não ter me visto. Um cara fechou o portão e subiu na caminhonete. Eles dirigiram na direção oposta e desapareceram de vista. Já estava escuro demais, então voltei para o trailer. Como estava quase certo de que não vinham nos fins de semana, voltei na manhã seguinte. Levei algumas câmeras adicionais para colocar dentro da área de cultivo. Na semana, muito trabalho havia sido feito. Centenas de mudas haviam sido plantadas e o sistema de irrigação instalado. Não pude deixar de admirar a maneira ordenada como haviam feito seu trabalho, embora o uso de fertilizantes químicos fosse um pecado imperdoável em meu livro. Escondi as câmeras o melhor que pude e troquei os outros cartões. Agora eu tinha todas as provas necessárias para ir ao xerife. Na segunda-feira de manhã fui até a cidade. Depois de pedir para ver o xerife por um assunto importante, ele me convidou para o escritório dele. Tentei explicar minha situação da forma mais clara possível. O sorriso dele me confundiu. Tenho provas. Montes de fotos deles preparando o solo e plantando a colheita. Estão todas nestes pendrives. Não esperava a resposta dele nem em 1 milhão de anos. Filho, já sabemos sobre essa operação. Está funcionando há quase 5 anos. Esta foi a primeira vez que alguém indicou que sabia algo sobre o que estava acontecendo. Ouvi-lo dizer isso e de uma maneira tão despreocupada me deixou desconcertado. A princípio pensei que talvez ele tivesse me confundido com outra pessoa. Acho que pode estar misturando propriedades. Este lugar está completamente escondido na floresta, onde ninguém vai há muito tempo. Provavelmente não tenha mais de 2 anos. Duvido que os proprietários anteriores soubessem o que estava acontecendo. Eu sei, eles não duraram 1 ano. O sorriso dele cresceu um pouco. Começava a ver o brilho dos dentes dele. Por que você acha que eles se mudaram tão rápido, jovem? Eles sabiam completamente disso. Na verdade, a razão pela qual encontramos foi que eles se depararam com um dos trabalhadores um dia. Quando eles o ameaçaram, ele se ofereceu para comprar o terreno. Eles ficaram felizes em aceitar o acordo. Aquele sorriso. Ele sabia disso. Ele estava em conluio com eles. Por isso, o sorriso se apagou, provavelmente do meu olhar zangado. Ele parecia perceber o que eu estava pensando. Agora, ouça-me bem, filho, não vá fazer algo precipitado. Sei o que você está pensando, sei que acha que tem algumas cartas na manga, mas na verdade não tem. Os homens com quem você está lidando são, no mínimo, assassinos. Portanto, deixe para lá.
Não há nada que você possa fazer sobre isso. Simplesmente aguente enquanto ainda está respirando. Eu saí, não agradeci, nem disse uma palavra. Dirigi sem rumo por um tempo, tentando pensar em meus próximos passos. Sentei-me em meu trailer e tomei alguns drinks, assisti algumas reprises na televisão, então percebi que não tinha escolha. Em vez de voltar a trabalhar no jardim na segunda-feira, fui até a cidade e aluguei uma escavadeira. Dirigi até o lago e nos 2 dias seguintes cavamos o máximo que podíamos. Uma empresa de demolição trouxe 3 caminhões de explosivos. Enterramos todos eles ao longo da borda do buraco. O detonador era complicado, mas eficaz. Acredite, foi caro. Passei os próximos dias terminando os planos. Toda sexta-feira de manhã, a caminhonete levava 3 ou 4 trabalhadores e os deixava na área. Eles faziam o trabalho e partiam antes do anoitecer. Assim que começaram a aparecer, liguei o motor da escavadeira e o mantive em marcha lenta. Preparei todos os detonadores, amarrei-os e saí do trailer, com a confiança de que tudo daria certo. Ao ouvir o motor, os trabalhadores correram e chamaram o chefe. Eram uns 6, provavelmente a totalidade da operação. Peguei um bastão e bati no motor para aquecer enquanto eles chegavam. Subi no assento e esperei. Quando a caminhonete se aproximou, todos eles me encararam com um misto de raiva e confusão. Quase podia ver as palavras do xerife passando pelos rostos deles. O motorista saiu, e o resto dos trabalhadores ficaram perto. "O que está acontecendo aqui?" gritou ele. Sorri e expliquei. "Bom dia, senhores. Estão todos na propriedade de alguém. Eu os contratei para algum trabalho." Eles continuaram a me olhar como se eu fosse louco, o que provavelmente era. O motorista gritou mais algumas palavras, e eles começaram a seguir para o lado. Os trabalhadores se posicionaram entre os 2 veículos. "Isso é propriedade privada. Já disseram a vocês para irem embora?" O motorista finalmente gritou. "Vocês não têm permissão de estar aqui." Os trabalhadores começaram a se mover na minha direção, mas eu estava preparado. Apertei um botão no detonador e um dos explosivos explodiu. O lado direito do buraco explodiu, espalhando destroços por toda parte. Um trabalhador caiu. O restante recuou. "Isso não é um aviso", gritei. "Saia da minha propriedade agora." O motorista fez uma ligação e em minutos policiais chegaram. Eles me prenderam, os trabalhadores entraram na caminhonete e partiram. As últimas palavras do xerife foram: "Você vai pagar por isso. Eles sabem onde você mora. Boa sorte." Fui julgado e condenado por agressão e destruição de propriedade. Não tive outra escolha senão vender o terreno para pagar as dívidas. No entanto, não consegui encontrar compradores, então perdi a propriedade e me mudei para outro estado. Sinto falta daquele terreno e do jardim, mas estava feliz por estar longe daqueles homens. Agora vivo uma vida mais simples, mas mais segura. As coisas podem mudar de repente e nos surpreender, mas o importante é aprender a lidar com elas e seguir em frente. Embora eu estivesse em um lugar mais seguro, a experiência ainda pesava na minha mente. O novo estado me ofereceu uma chance de recomeçar, e eu decidi abraçar essa oportunidade. Encontrei uma pequena cidade acolhedora, com pessoas amigáveis e uma comunidade unida. Arranjei um trabalho temporário em uma oficina mecânica local, aproveitando minhas habilidades práticas para ganhar a vida enquanto buscava um novo terreno para chamar de meu. Passei o verão trabalhando e economizando novamente. A oficina era movimentada, mas eu gostava do trabalho manual e da sensação de conquista ao consertar algo. Aos poucos fui me enturmando com os moradores locais e participando dos eventos comunitários. A vida simples e tranquila me ajudava a esquecer dos acontecimentos passados, pelo menos temporariamente. Em uma dessas reuniões comunitárias, conheci Clara, uma mulher que compartilhava meu amor por jardinagem e a vida no campo. Ela tinha uma pequena fazenda nos arredores da cidade, onde cultivava uma variedade de vegetais e criava algumas galinhas. Começamos a passar mais tempo juntos, trocando dicas sobre plantio e colheita, e logo nosso relacionamento evoluiu para algo mais profundo. Com o apoio de Clara e o dinheiro que havia economizado, comecei a procurar um terreno próximo à cidade. Em um sábado de outono, Clara e eu estávamos explorando uma área rural quando encontramos uma propriedade encantadora à venda. Era um terreno de cerca de 50 acres, com um riacho passando pelo meio e uma velha cabana que precisava de reformas. O preço era justo, e senti uma conexão imediata com o lugar. Fechamos o negócio rapidamente.
E passei os meses seguintes reformando a cabana e preparando a terra para o plantio. Clara me ajudava sempre que podia, e juntos construímos uma horta maravilhosa. Sentia que finalmente estava recuperando a paz e a felicidade que havia perdido. As temporadas passaram, e nosso trabalho árduo começou a dar frutos. A fazenda florescia, e nós vendíamos os excedentes na feira local. Nosso sucesso não passou despercebido, e em pouco tempo, começamos a receber encomendas de restaurantes e mercados da região. Apesar de estar feliz com essa nova vida, ainda me lembrava do que tinha acontecido no Texas. Sabia que havia pessoas perigosas por lá, e me prometi nunca baixar a guarda completamente. Estava determinado a proteger minha nova casa e minha nova vida a qualquer custo. Um dia, enquanto trabalhava no campo, Clara veio correndo com uma expressão preocupada. Ela tinha recebido uma mensagem estranha no telefone, uma ameaça velada de alguém que parecia saber sobre meu passado. Isso me deixou em alerta, e decidi que era hora de agir. Comprei algumas câmeras de segurança e instalei ao redor da propriedade, garantindo que cada canto estivesse sob vigilância. Também conversei com alguns vizinhos de confiança, explicando a situação e pedindo que ficassem de olho em qualquer atividade suspeita. Clara e eu começamos a planejar medidas de segurança adicionais, incluindo um sistema de alarme e um cão de guarda treinado. O tempo passou, e felizmente não houve mais incidentes. A ameaça parecia ter sido apenas um susto, mas eu estava preparado para qualquer coisa. A vida continuava, e eu estava determinado a não deixar o medo dominar. Clara e eu finalmente nos casamos em uma bela cerimônia na nossa fazenda, cercados por amigos e familiares. Era um novo começo para nós, um símbolo de esperança e resiliência. Olhando para o futuro, sabia que sempre haveria desafios, mas estava confiante de que juntos poderíamos superar qualquer obstáculo. Essa nova vida, construída sobre trabalho árduo e amor, era a prova de que é possível recomeçar, independentemente do que o passado nos reserva. E no fim das contas, isso é tudo o que realmente importa: ter a coragem de seguir em frente e encontrar felicidade nas pequenas coisas do dia a dia. Isso aconteceu no Oregon, perto de onde eu moro. Um amigo da escola estava prestes a fazer aniversário. Ele convidou um grupo de 5 de nós para acampar no rancho da família durante o fim de semana. Ele era um cara bem legal, e eu tinha acabado de conseguir um K98 que estava ansioso para disparar. O rancho é grande, cerca de 500 acres, talvez mais. Quando cheguei, o anfitrião anunciou que íamos acampar a cerca de 8 quilômetros. O local era junto à margem de um rio, e levamos nossas coisas na caçamba de uma velha caminhonete de trabalho e fomos para o local. 4 de nós trouxeram pequenas barracas para 2 pessoas. As montamos ao redor da fogueira. Um dos caras, Damian, disse que barracas eram para fracos, que ele ia dormir sob as estrelas como um verdadeiro cowboy. Um dos outros caras rapidamente apontou que ele era um garoto da cidade de 17 anos e depois o chamou de idiota, e todos nós simplesmente rimos. Não acho que Damian já tivesse acampado antes. Ele ficou quieto pelo resto da tarde. O pôr do sol chegou mais rápido do que o esperado. Em vez de cozinhar nosso jantar, depois de montar o acampamento, começamos a atirar. Eu apenas coloquei uma lata de chile no fogo e relaxei. Alguns dos caras tiveram que cozinhar seu bacon e outras coisas com lanternas. Depois de queimarem sua comida, compartilharam um Slim Jim e foram para suas barracas. Eu fiz o mesmo cerca de 1 hora depois, deixando Damian para curtir sua noite sob as estrelas. Consegui adormecer facilmente, apenas para ser acordado por volta das 3 da manhã por Damian. Começara a chover, e ele queria sair da água. Se não fosse tão engraçado, eu poderia ter ficado bravo. Adeus a AOS Cowboys de verdade. Pouco depois das 7, levantei-me, passei por cima de Damian e saí para comer. O anfitrião, Pablo, já estava acordado. Ele havia acendido o fogo e estava cozinhando alguns ovos. Desejei-lhe um feliz aniversário e tirei a chaleira do fogo. Depois de encher parcialmente minha bacia, a devolvi. Despejei um pouco de água fria do riacho nela e me lavei. Pablo havia terminado, então peguei sua frigideira e preparei alguns ovos mexidos para mim. Comi diretamente da frigideira como faço em casa. Limpei a frigideira em uma bacia de água fresca e a deixei para o próximo. Então pendurei meu saco de dormir sobre minha barraca para secar. Todos já estavam acordados, incluindo Damian.
Votamos entre atirar ou pescar e atirar venceu. Pegamos nossas armas e subimos a colina. 3 alvos de aço haviam sido colocados a cerca de 50 metros de distância. Cada um carregou e começou a atirar. Deixei que Pablo atirasse com meu Mauser como presente de aniversário. Observava os impactos através dos meus binóculos. Um carro chamou minha atenção ao longe. A estrada parecia estar a 800 metros de distância. Pablo não disse nada. Presumi que a estrada não estava em sua propriedade. O carro parou e 3 pessoas saíram. Eu os ignorei e voltei a observar meu amigo atirar. 1 minuto depois ouvi um zumbido passar perto da minha cabeça. Sabia o que era. Fiquei surpreso que um ricochete pudesse chegar tão longe e justo quando ia dizer algo. Outro passou, só que mais perto desta vez. Por 1 segundo fiquei confuso. Ninguém estava atirando naquele momento para causar um ricochete. Então percebi. Corram, pessoal, alguém está atirando na gente. Corri para a caminhonete. Olhei para trás e todos estavam me olhando. Damian estava rindo. Voltaram a brincar com suas armas. Outro tiro levantou um pouco de terra. Todos, exceto Damian, viram e também começaram a correr para a caminhonete. Damian deve ter pensado que era uma brincadeira. Não sou tão estúpido, pessoal, não tem ninguém aqui. Enquanto isso, todos estávamos escondidos atrás da caminhonete gritando com ele. Outro tiro atingiu o para-brisa e fez um buraco grande. Damian finalmente percebeu que isso era real e correu para a segurança da caminhonete. Todos gritavam e tentavam ver de onde vinham os tiros. Olhei através dos binóculos e vi o carro estacionado. Desloquei-me para um arbusto atrás dele. Podia ver algumas formas se movendo. Sem pensar, gritei em sua direção. 2 dos caras abriram fogo com seus rifles. Fiquei assustado. Só porque estavam atirando em nossa direção não significava que era de propósito. A estupidez disso não me atingiu até depois. Pablo e eu gritamos para que parassem. Então ficou em silêncio. Os tiros pararam. Da colina observamos que fugiram para o carro e foram embora rapidamente. Todos suspiramos de alívio. 1 a 1, cada campista saiu da cobertura para inspecionar os danos. O para-brisa era o pior. Outros 2 tiros atingiram os paralamas dianteiros. Percebi que minhas mãos tremiam incontrolavelmente. No entanto, ninguém havia se ferido, e isso era tudo o que me importava. A viagem obviamente havia acabado e Pablo sugeriu que voltássemos para a casa. Presumi que era para contatar o xerife. Estava desmontando minha barraca e ouvi um rei de dentro. Era Damian. Notei uma grande mancha molhada na frente das calças dele. Ele viu minha reação e baixou a cabeça. Me senti mal por ele e me afastei por um momento. Alguns segundos depois, ele saiu com um par novo. Voltei a desmontar a barraca. Damian foi o último a carregar sua bolsa na caminhonete. Todos estávamos esperando. Um amigo perguntou por que ele demorou tanto. Seus olhos me olharam rapidamente. Esperava que eu contasse a OS e outros e, em vez disso, disse ao cara para calar a boca e subir na caminhonete. Damian sorriu e saltou para a caçamba conosco. A viagem levou apenas alguns minutos. Pablo entrou para falar com seu pai enquanto esperávamos. Eles saíram 1 minuto depois. Seu pai olhou silenciosamente para os danos, sua mandíbula quase no chão. Meu Deus, disse. Disse tão baixo que as últimas palavras eram imperceptíveis. Vocês têm certeza que nenhum de vocês está ferido? Disse tão alto e rápido que pulei. Todos balançamos a cabeça dizendo não um por um. Ele nos observou por um momento e então disse para irmos relaxar. Pablo e seu pai entraram um momento depois. Ouvi seu pai dizer à esposa que o xerife estava a caminho. Quando ele chegou, fez um monte de perguntas, a primeira delas foi por quê? E não tivemos resposta. Depois tivemos que mostrar onde aconteceu. Levamos ele lá e ficamos cerca de 30 minutos. O xerife sugeriu que todos fôssemos para casa e informássemos nossos pais sobre o incidente. Cada um de nós empacotou suas coisas e foi embora. Meus pais não pareciam entender quão sério era. Meu pai apenas assumiu que foi um acidente e desconsiderou. Minha mãe seguiu o exemplo dele. Na segunda-feira perguntei a Pablo se ele tinha ouvido algo do xerife, mas não havia nada. Todos nos ocupamos com a formatura e o tiroteio ficou em segundo plano. Quando tive tempo de ligar, me disseram que ninguém havia sido identificado. Perdi a esperança de uma resolução depois disso. Sem um porquê, o que podiam fazer? Nada mudou nos 2 anos desde então. Considerando o estado atual do mundo, todas as aulas na minha universidade foram canceladas. Tenho estado vadiando na casa dos meus pais desde então.
Cerca de um mês atrás, Pablo me ligou perguntando se eu queria ir atirar. Disse que sim e dirigi até o rancho. Levamos o jipe dele até o riacho. Haviam instalado alguns novos alvos de aço. Estava ansioso para ser o primeiro a atirar. Estava carregando um carregador e por acaso olhei para a colina. Vi a estrada e tudo voltou à minha mente. Uma sensação de mal-estar tomou conta do meu estômago. Minha ansiedade deve ter sido evidente. Pablo colocou a mão no meu ombro e disse que podíamos atirar de trás do jipe se eu quisesse. Ambos rimos e recusei a oferta. Essa piada me fez sentir muito melhor e passamos um dia divertido atirando depois disso. No entanto, meu episódio naquele dia me ensinou algo. Agora sei que, mesmo se você for capaz de esquecer algo assustador ou traumático, só é preciso uma pequena coisa. Não importa quão insignificante para que tudo volte de uma vez. Este foi o incidente que me ensinou que você nunca pode realmente conhecer alguém, nem mesmo após 20 anos. Quando eu tinha cerca de 5 anos, fui enviada ao jardim de infância. Naquele momento, eu era uma menina muito tímida e quieta. Estava sozinha quando esse garoto gordinho se aproximou de mim. Vamos chamá-lo de Ander para esta história. Ander começou a falar comigo e mencionou que sua família tinha uma fazenda perto da minha. Fiquei curiosa e perguntei qual era. Nós conversamos até a hora da soneca e logo nos tornamos bons amigos. Nos fins de semana, um de nós ia de bicicleta até a fazenda do outro para brincar. Não havia muitas crianças na área. Então, na maior parte do tempo, éramos só nós dois. No ensino médio éramos como irmãos. Ele foi meu primeiro beijo, embora não tenha significado nada para nenhum de nós dois. No início do ensino médio, saíamos com outras pessoas e nos víamos nas festas. Não acho que nenhum de nós pensasse no outro em termos não platônicos. Seguimos assim até o nosso 3º ano. Eu estava ansiosa para ir ao baile de formatura, mas ninguém tinha me convidado. Ouvi dizer que Ander não tinha uma acompanhante, então eu perguntei a ele. Ele disse que sim, mas como um favor para uma velha amiga. Na noite do baile, alguns de nossos colegas de classe alugaram um quarto de hotel para fazer uma festa. Ambos bebemos demais e acabamos nos beijando. No dia seguinte, conversamos sobre o que tinha acontecido. Finalmente, decidimos que deveríamos começar a namorar, se não por outra razão, para garantir que não foi o álcool que causou nossas ações. Durante o resto daquele ano e o seguinte, continuamos a namorar e as coisas foram bem. Quando chegou a hora, perdemos nossa virgindade juntos. Foi especial, mas o relacionamento não se tornou muito íntimo. Basicamente, éramos os mesmos amigos de sempre. A única diferença era que não saíamos com mais ninguém. E ocasionalmente tínhamos relações. No geral, pode ter sido o momento mais feliz da minha vida. Ander sempre me tratou bem, e mesmo quando fui para a faculdade, ele entendeu que terminar era o melhor. Mantivemos contato, nos ligando aproximadamente uma vez por mês. Foi assim que fiquei sabendo que ele havia começado a namorar uma de nossas colegas de classe. Sara tinha a mesma idade que nós e era uma garota muito legal. Ela ficou na cidade e frequentava nosso colégio comunitário local. Quando eu visitava durante as férias, saía com eles. Faziam um casal muito lindo e eu dizia isso a eles. No entanto, o passado de Sara não era feliz. Pelo que eu tinha ouvido, ela tinha sido abusada quando era criança. Isso causou um dano considerável à sua psicologia e ela até tentou suicídio pelo menos uma vez no ensino médio. Foi internada em uma instituição e voltou no 1º ano do ensino médio parecendo muito mais feliz. Todos assumimos que ela tinha superado seus demônios e que o comportamento autodestrutivo era coisa do passado. Por isso, seu desaparecimento e suposto suicídio foi algo tão decepcionante para todos que a conheciam. Segundo Ander, eles tinham tido uma briga durante o jantar ou algo igualmente estúpido. Depois disso, ela ficou gradualmente mais e mais desconectada. Uma tarde ela deveria ir para a casa dele, mas nunca chegou. Ander ligou para vários lugares procurando por ela até que finalmente a reportou como desaparecida na manhã seguinte. Uma busca foi iniciada em todo o condado e seu carro foi encontrado estacionado em uma área de descanso, ao lado de uma das nossas maiores pontes. Não foram encontrados sinais de crime, então o caso foi considerado um provável suicídio. Eu soube disso pelo Facebook e liguei para Ander para expressar minhas condolências. Conversamos brevemente e ficou claro que a morte dela o tinha afetado muito. Os anos seguintes passaram rapidamente, e antes que eu percebesse,
Estava me formando sem perspectivas reais. Pensei que voltar para casa era a melhor opção. Meu pai sempre podia usar uma mão extra. A mãe de Ander, seu último parente, havia falecido no ano anterior à morte de Sarah. Ele herdou a fazenda e um pouco de dinheiro. Investiu em alguns porcos e um monte de galinhas, e quando voltei as galinhas já estavam produzindo. Eram essas galinhas caipiras que eram populares em restaurantes de alta classe. Eram menores que o habitual, mas muito deliciosas. Ander e eu começamos a sair novamente e logo descobrimos que ainda tínhamos sentimentos um pelo outro. O relacionamento progrediu rapidamente até que eu ficava na casa dele quase todas as noites. Enquanto isso, ao mesmo tempo, um novo promotor foi eleito e reabriu o caso de Sarah. Ninguém sabia disso, nem sei o motivo, mas não é realmente importante. O que importa é que ele tinha vários amigos poderosos e, com pouco mais que um palpite, deram a ele uma ordem de busca para revistar a casa de Ander. Ele não estava lá quando foi executada. Eu tinha acabado de conseguir um emprego trabalhando com crianças deficientes em uma creche. Ander nunca mencionou que isso aconteceu, muito menos que encontraram sangue. Eles borrifaram luminol em vários cômodos. A cozinha mostrou pequenas quantidades nos armários, mas a maior quantidade foi encontrada ao redor da banheira e do ralo. Eu andava completamente alheia durante outros 4 meses. Os testes de DNA confirmaram que todas as amostras de sangue pertenciam a Sarah. Mais uma vez, eu estava trabalhando quando prenderam Ander. Por alguma razão louca, ele não pediu um advogado imediatamente. Ele estava indo bem. Poderia ter contratado um grande advogado se quisesse. Em vez disso, deixou que o interrogassem por horas. Talvez ele pensasse que era mais esperto e pudesse convencê-los de que estavam errados. Se era isso que ele pensava, sua arrogância foi sua perdição. Por mais de 4 horas, os policiais o atormentaram. Ele sempre tinha uma razão plausível para cada pergunta. Por que havia sangue na cozinha? Talvez ela tenha cortado o dedo enquanto preparava uma refeição. Por que encontramos tanto sangue no chuveiro e no ralo? Talvez ela tivesse uma hemorragia nasal. Quem dera ela estivesse aqui para responder às suas perguntas. Essa batalha continuou até que um dos oficiais tentou um novo ângulo. Você pode explicar por que foi visto dirigindo o carro de Sarah na direção da ponte na noite em que ela deveria estar desaparecida e depois visto pela mesma pessoa voltando a pé na manhã seguinte? Estou parafraseando, é claro, mas algo assim foi o que o fez tropeçar. Ninguém havia testemunhado algo assim. Ander não sabia disso. Quando respondeu, sabiam que o tinham e atacaram. Pouco depois ele se quebrou e admitiu tê-la matado. Finalmente obtiveram a confissão que precisavam, mas restava uma pergunta. Onde estava o corpo de Sarah? Além de admitir que a havia desmembrado e descartado as partes, a história completa nunca foi divulgada ao público. Só soube porque estava em um restaurante com um policial envolvido no caso. Ele era um amigo nosso, alguns anos mais velho, e estava bebendo conosco. Tinha bebido muito, e um dos caras o pressionou por alguma informação interna. Foi então que ele soltou. Pessoalmente, gostaria de não ter ouvido. Para ser o mais breve possível, depois de desmembrar seu corpo na banheira, ele pretendia enterrar os restos em um dos pastos. Ele pensou e decidiu contra, principalmente porque temia que coiotes ou outros carniceiros os desenterrassem. Foi então que nosso amigo hesitou. Vamos, cara, não seja estraga-prazeres, diga. Estávamos todos na ponta dos nossos assentos e o cara pressionou mais. Nosso amigo tomou o último gole da sua cerveja e soltou. Ele a alimentou aos porcos, cara. É isso que você quer ouvir? Seu amigo, uma garota que nunca fez mal a uma mosca, ele a cortou em pedaços e a alimentou aos seus malditos porcos. Todos ficamos atônitos. Era a última coisa que eu esperava. Era difícil o suficiente entender que meu melhor amigo era um assassino, e quando ouvi isso, qualquer respeito que eu ainda tinha por ele se desfez. Este caso obviamente afetou muito a todos os envolvidos, até mesmo a este jovem policial, um cara que conhecia Ander há tanto tempo quanto a maioria de nós. Passaram-se alguns segundos antes de ele se levantar e ir pedir outra bebida. Depois de ser atendido, ele se sentou sozinho em outra mesa e chorou por vários minutos. Eu tinha acabado de chegar em casa do trabalho há poucos minutos quando ele ligou. Eu disse que iria depois de tomar um banho. Não dei a ele chance de falar. Quando me calei, ele falou calma e rapidamente. Ainda me lembro de cada palavra. Desculpe, Cindy. Fiz algo terrível.
Você e eu não vamos nos ver novamente. Obrigado por ser minha amiga, sempre te amarei. Adeus. Então desligou. Eu não entendia. Liguei para a casa dele imediatamente, mas não obtive resposta e nada fazia sentido. Ele nunca tinha feito algo tão ruim quanto atravessar uma rua sem olhar. Então a morte de Sarah veio à minha mente. O que ele havia feito? Por que confessaria algo que não fez? Eu estava tão chateada que não conseguia pensar com clareza. Acho que ainda estava chorando quando as notícias saíram na televisão e eu não sabia nada sobre os resultados do DNA. Ainda era quase impossível acreditar que ele tinha feito isso. Nenhum motivo foi declarado, e eu ainda não acho que ele alguma vez tenha dado um. Como ele confessou, o promotor tirou a pena de morte da mesa. Foi feito um acordo para prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. Tentei falar com ele na audiência, mas ele simplesmente me ignorou. Depois que o levaram, seu advogado me entregou uma nota. Dizia simplesmente para não tentar contatá-lo, que eu deveria seguir em frente e encontrar alguém que não fosse um monstro. Qualquer esperança que me restava se desmoronou naquela sala de tribunal. Uma amizade de mais de 20 anos terminou em um piscar de olhos. O homem mais importante da minha vida, além do meu pai, não tinha passado um mês sem falar com ele desde que eu tinha 5 anos. Tem sido uma perda muito difícil de superar, e não estou certa de que algum dia poderei confiar em alguém novamente. Os meses seguintes foram um borrão. Meu pai e eu trabalhamos duro na fazenda, tentando manter a rotina. Amigos e familiares tentaram me confortar, mas nada parecia ajudar. Eventualmente, decidi procurar terapia. Era evidente que eu precisava de ajuda para lidar com essa perda devastadora. O terapeuta me ajudou a entender que eu não era culpada pelo que Ander fez. Ele tinha suas próprias escuridões e segredos, algo que ninguém poderia ter previsto. Mesmo assim, a sensação de traição e dor profunda persistia. Voltei aos poucos a uma vida mais normal. Arrumei um emprego em uma escola local e tentei focar nas crianças e nas tarefas do dia a dia. Fazer algo produtivo ajudava a distrair minha mente. As visitas ocasionais de velhos amigos e a presença constante da minha família foram essenciais para minha recuperação. Eventualmente conheci alguém novo. Seu nome era Marcos, um veterinário que havia se mudado para a nossa cidade recentemente. Ele era gentil e paciente, entendendo meus receios em começar um novo relacionamento. Aos poucos construímos uma base de confiança e carinho. Com o tempo me senti segura para compartilhar minha história com ele, e sua compreensão e apoio me fortaleceram ainda mais. Ander ainda aparece nos meus pensamentos de vez em quando. Às vezes me pergunto como ele está na prisão e se ele reflete sobre o que fez. Mas essas perguntas nunca têm respostas e aprendi a aceitar isso. Minha vida agora é sobre seguir em frente, construir novas memórias e aprender a confiar novamente. Embora nunca se possa conhecer alguém completamente, aprendi que isso não deve nos impedir de formar novas conexões. Cada pessoa é um risco, mas também uma oportunidade de amor e amizade. Meu coração ainda carrega cicatrizes, mas elas são uma parte de quem eu sou e me lembram da resiliência que eu possuo. Desde o início dos anos 2000, eu queria ter minha própria fazenda de pequeno porte. Acho que o termo popular é hobby farm. Embora eu não tenha a intenção de ter milhares de acres ou um grande rebanho de gado, espero poder mantê-la funcionando durante todo o ano. No ano passado, encontrei 30 acres perto da cidade. Esta parcela específica tinha sido parte de uma grande fazenda, mas foi separada para um membro da família do proprietário. Esse membro da família morreu recentemente, possibilitando a minha compra. A casa estava em bom estado, mas os anexos estavam em péssimas condições. Comecei a derrubá-los imediatamente com a ajuda de alguns amigos. Conseguimos terminar o celeiro de feno em um tempo relativamente curto. Passei para um segundo depósito menor. O inverno desacelerou nosso trabalho, mas no final da primavera restava apenas o telhado. A maior parte dele estava terminado quando tive um acidente. Eu estava sozinho colocando telhas, perdi o equilíbrio e caí. Quebrei o braço. A lesão não me impediu de trabalhar no meu emprego real. Durante o período de recuperação, peguei todas as horas extras que pude. Eu as estava evitando até então, mas é bom ter todo esse dinheiro extra. Planejo destiná-lo a suprimentos para construir um trator de galinhas e conseguir algumas galinhas. Infelizmente, durante esse tempo, perdi um membro da família.
Ele e eu éramos muito próximos quando eu estava crescendo. Como meu pai passava muito tempo na estrada, seu irmão mais novo ajudava em tudo o que podia. Em qualquer ocasião importante a qual meu pai não podia comparecer, meu tio sempre se certificava de gravá-la para ele. Era como ter dois pais. Minha mãe também gostava de tê-lo por perto. A maior parte de seu tempo era dedicada à minha irmã deficiente. Ela temia que eu não recebesse atenção suficiente. Você pode ver o quão importante ele se tornou para minha família e para mim. Sua perda tem sido muito difícil para mim. Me peguei refletindo sobre sua morte mais do que deveria até a semana passada, quando fiz uma descoberta inquietante na oficina de carpintaria. Meu médico me deu alta, tiraram o gesso e eu estava livre para voltar a trabalhar na fazenda. Meus amigos haviam terminado de colocar as telhas por mim, então passei para o último trabalho, um prédio de bom tamanho usado para carpintaria. Os bancos ainda estavam em bom estado. Eu os desmontei e os guardei. Após uma inspeção superficial, determinei que a estrutura ainda estava sólida. Então comecei levantando o piso. As tábuas estavam podres e cheias de buracos. Cheguei até a metade quando encontrei uma caixa de lata velha sob uma tábua solta. Era quadrada, do tamanho de uma lancheira. Dentro descobri alguns enfeites antigos e um monte de fotografias. Os enfeites incluíam alguns anéis, um isqueiro velho e até uma fivela de metal com um laço. As fotos estavam viradas para baixo. Tirei um monte e as virei. A maioria eram de mulheres jovens, nuas ou parcialmente vestidas. Pareciam ser dos anos 80 e 90. Muitas estavam velhas e desbotadas. Enquanto as revisava, algo me pareceu estranho nelas. Logo percebi o que era. Nenhuma das mulheres estava sorrindo. Muitas pareciam assustadas, na verdade. Comecei a virá-las e descobri que cada uma tinha um nome e um ano escrito no verso. Mayra, 1988, Silvia, 1991, Stephanie, 1983. Contei e encontrei 42 no total. Não eram suas fotos sujas habituais. As modelos não pareciam satisfeitas por estarem tirando essas fotos naquele momento. Tive uma ideia terrível na minha cabeça. Eu tinha visto algo parecido antes. Vi um documentário sobre um serial killer. A polícia havia encontrado pilhas de fotos na casa dele. Muitas das mulheres ainda não tinham sido identificadas. Também lembrei que alguns assassinos costumavam guardar objetos das vítimas. Tirei uma simples aliança de ouro da caixa. Girei até ver um nome gravado no interior. O nome correspondia ao de uma das mulheres nas fotos. Uma loira aterrorizada de 1981. Um arrepio percorreu meu corpo. Será que eu tinha encontrado o esconderijo de fotos de um serial killer no meio do Kansas? Foi aí que minha ideia pareceu desmoronar. Fiz algumas pesquisas e não consegui encontrar um assassino ativo naquela época. Não nesta parte do estado. Talvez eu tenha chegado a conclusões precipitadas e as fotos não fossem tão ruins. Reconheci a possibilidade de que essas mortes tivessem ocorrido fora do radar. É difícil acreditar que 42 mulheres desapareceram sem que ninguém notasse. 42. O número ainda me assombra. Como alguém poderia se safar matando 42 pessoas e não ser pego? Esse é o maior problema com toda essa teoria. É mais provável que apenas algum pervertido guardasse seus troféus debaixo do chão de sua oficina de carpintaria e isso seja tudo. Mas, e se não for? Francamente, eu mudava de opinião a cada poucos minutos. Tenho estado sentado nesta caixa por mais de uma semana sem conseguir decidir se devo ir à polícia. Na noite passada tive um pesadelo. Um velho sujo matando uma mulher na minha frente. Tentei contar às pessoas, mas ninguém me ouvia. Acordei encharcado de suor e tremendo, e isso foi a gota d'água. Decidi que entregarei à polícia amanhã. O que acontecer depois dependerá deles. Só quero voltar à minha vida normal, um simples aspirante a fazendeiro. No entanto, se eu ouvir algo novo, escreverei uma atualização. Entre nós, espero que não seja nada. Se for o que eu penso que é, significa que alguém se safou com o assassinato 42 vezes e nunca foi punido. Isso, talvez, é o mais assustador. Durante o último mês, nossa fazenda tem estado sob cerco. Embora os coiotes sempre tenham existido na área, ultimamente eles se tornaram muito mais audaciosos. Mais de uma vez saí de manhã e encontrei pegadas perto da minha casa. Se fossem meu único problema, não estaria tão preocupado. No entanto, no final de junho, meus filhos afirmaram ter visto porcos correndo pela floresta do nosso vizinho.
Histórias de hordas de porcos selvagens causando estragos no sul têm circulado há anos. Até recentemente conseguimos evitá-los por aqui. Não dei muita atenção até que, na segunda semana de julho, encontrei uma grande poça de lama em um dos meus campos. Esses bichos sujos eventualmente remexeram vários lugares na minha terra, antes que eu finalmente pudesse espantá-los. O caminho para o nosso confronto inevitável começou algumas semanas após terem sido avistados. Era o amanhecer, e eu saí para começar meu dia. Estava pegando um pouco de alimento para as galinhas no galpão e notei que algo estava errado. O jardim, nossa principal fonte de sustento, havia sido demolido. Os porcos haviam arrancado ou comido cerca de 3/4 dele. Quase todas as batatas, tomates e abóboras estavam arruinadas. O que não estava arrancado estava derrubado ou pisoteado. Nossa família salvou o que pôde, mas o dano estava feito. Em um ano normal, isso tornaria a vida difícil por pelo menos 9 meses. No entanto, na nossa crise atual, isso era um desastre. O pior dessa doença poderia estar por vir. Se os casos explodirem em milhões como há 100 anos, as lojas vão esvaziar muito mais do que na primavera passada. Compramos tudo o que podíamos pagar, mas o medo de que não fosse suficiente persistia. Quando me fazem temer pelo futuro da minha família, fico com muita raiva. Muito raiva. Estava decidido a me vingar, e alguns dias depois consegui. Comprei alguns sacos de milho e os misturei com diesel. Enterrei a mistura em alguns lugares no campo. Só restava esperar. Minha esposa me preparou um termô de café. Levei-o junto com meu rifle para o galpão e planejei ficar acordado todas as noites até que eles voltassem. Felizmente, não tive que esperar muito. Por volta das 5 da manhã, minha esposa me acordou de um susto. Ela acabara de acordar e viu uma manada de cerca de 7 a 10 porcos remexendo na minha isca. Estavam a apenas 50 ou 60 metros do meu posto no galpão. Me aproximei furtivamente do meu rifle e apontei. O primeiro tiro derrubou um grande javali. Um rápido segmento derrubou o outro ao seu lado. Nesse momento começaram a fugir, mas ainda estavam ao alcance. Meu terceiro tiro errou o outro, mas o quarto atingiu o alvo, uma leitoa menor. Tentei derrubar mais alguns em movimento, mas eram muito rápidos. O prazer que senti ao ver o resto fugir para a floresta foi imenso. Minha mãe costumava dizer que quando a vida te dá limões, faça uma limonada. Eu acabei de fazer um lago cheio de limonada. Depois de processar os porcos, calculei que tínhamos o suficiente para nos alimentar durante 2 anos. Em uma única noite, passei de um sério temor pelo nosso futuro para viver na abundância, se me permitem o trocadilho. No entanto, meu estado de euforia não durou muito. Apenas algumas noites depois, por volta das 10, o York da minha filha arranhou a porta dos fundos. Supondo que ele precisasse fazer suas necessidades, o deixei sair. Ele ficou fora por um bom tempo, então saí para procurá-lo. Estava varrendo o quintal com minha lanterna quando vi alguns olhos brilhantes. Por um segundo pensei que fosse ele, mas rapidamente percebi que era grande demais. Além disso, seus olhos brilhavam brancos em vez de verdes como os de um cachorro. Só podia ser um coiote. Peguei meu calibre 357 e atirei. Tenho carregado desde que avistaram os porcos. Ele correu para a escuridão aparentemente ileso. Chamei o cachorro novamente, mas nada. Não muito longe de onde vi o coiote, notei um monte de algo. Quando me aproximei o suficiente, vi que era o York. Parecia que o coiote o havia matado, provavelmente logo antes de eu vê-lo. Pensei em enterrá-lo sem dizer nada, mas isso parecia cruel. Então voltei para dentro e contei à minha esposa. Ela e eu chamamos nossa filha para contar a ela. Como você pode imaginar, ficaram muito chateadas. Aquele cachorro esteve ao lado dela a maior parte da sua vida. Na manhã seguinte, fiz uma caixinha bonita para o pequeno e realizamos um funeral. O enterrei ao lado do meu pastor alemão Schultz, que perdi aos 16 anos. Agora estou farto. Pela segunda vez em menos de um mês, minha família perdeu algo muito importante devido a um animal incômodo. Estava decidido a fazer aquele coiote pagar. Como com os porcos selvagens, fiquei acordado a noite toda esperando para atirar nele. Depois de uma semana, desisti. Assumi que minha pistola havia feito seu trabalho e o coiote sangrou até a morte. Esperávamos que nossos problemas tivessem acabado. Passaram-se 2 dias sem problemas, então, no terceiro, quase vivi meu pior pesadelo. Minha esposa estava preparando o café da manhã naquela manhã e notou que precisávamos de alguns ovos.
Mandei nossa filha para o galinheiro para pegar alguns. Ela estava demorando muito. Da janela não conseguia vê-la, então saí para ver o que a estava segurando. Estava a caminho do galpão quando ouvi papai, em uma voz baixa, quase inaudível. Teria passado direto se ela não tivesse dito algo. Olhei e a vi parada completamente imóvel, com um balde com 10 ovos nas mãos. No início, não vi o coiote. Ele estava bloqueado pela esquina do galinheiro. Meu coração saltou para a garganta. Respirei fundo e entrecortado e tentei me concentrar na ameaça. Ela me perguntou baixinho o que fazer. Aconselhei-a a ficar quieta e não fazer movimentos bruscos. Passou um longo momento até que me lembrei que tinha uma pistola. Baixei a mão lentamente e em silêncio. Quando alcancei o coldre, o encontrei vazio. Devo ter deixado dentro de casa. O pânico começou a tomar conta da minha mente. Em algum momento logo, aquele coiote iria atacar minha filha e não havia nada que eu pudesse fazer. Meu coração começou a bater freneticamente. Nesse momento, tive uma ideia louca. Eu teria que pular sobre ele antes que ele pudesse atacar. Poderia morrer na luta, mas não ia deixar que matasse minha pequena. Tinha que ser agora. Respirei fundo e soltei lentamente, e bem antes de me lançar com os pés, um estrondo alto quebrou o silêncio. Fiquei surpreso e estremeci. Outro rápido seguiu. O coiote foi jogado de lado. Ele não se moveu depois disso. Minha filha e eu nos voltamos para o som dos tiros, e lá estava minha esposa segurando meu calibre 357, com uma careta de desgosto no rosto. Nunca a vi mais bonita do que naquele segundo. Minha filha começou a chorar e correu para meus braços. Chamei minha esposa e tivemos um grande abraço familiar. Deixa meu filho completamente alheio ao que estava acontecendo. Ele saiu enquanto estávamos tendo nosso momento de união e perguntou por que estávamos atirando. Não pude evitar rir. Depois que todos se acalmaram, arrastei o coiote até a cerca distante e o joguei por cima. Era algo que meu avô costumava fazer. Ele dizia que mantinha os coiotes longe da propriedade. Não tenho certeza se funciona, mas a essa altura estou disposto a tentar qualquer coisa. Quando voltei para casa, o café da manhã estava pronto. Possivelmente foi a melhor refeição que já tive. Quase 2 semanas se passaram sem problemas. Só posso esperar que meus problemas com animais tenham terminado. Ainda carrego minha pistola o tempo todo, só para garantir. Pode ser que não tenhamos tanta sorte novamente. Esta confusão me lembrou que não devemos tomar a vida como garantida. Mantenha seus entes queridos por perto. Em qualquer segundo, qualquer um de nós pode se perder. Todos os dias lembre sua família que você os ama e viva cada dia como se não houvesse amanhã. Quando conheci meu avô pela primeira vez, eu tinha 7 anos. Não me lembro muito daquela época. Quando mamãe e papai morreram, tentei afastar essa parte da minha vida. Facundo e eu ficamos sem família além da minha tia, que morava no exterior. Então o pai da mamãe era a única opção que restava. O avô Benito vivia em uma fazenda de 500 acres no sudeste de Montana. Ele criava ovelhas ali desde que emigrou da Escócia na década de 1930. Quando chegamos era época de parto, e nenhum de nós tinha ideia do que fazer. Mas Benito era um mestre paciente. Nos ensinou rápido, não tínhamos outra opção. Sempre que tínhamos um pouco de tempo livre, Benito nos levava para caçar ou pescar. As estações não significavam muito para ele. Seguia a maioria das leis de caça, mas se visse um grande cervo, ele o mataria. Dizia que era sua terra e que ninguém ia lhe dizer o que podia ou não podia fazer. Pelo que sei, ele nunca teve problemas, mas isso foi nos anos 60. Talvez ajudasse a ser amigo do guarda florestal. Aquela primavera inicial foi a primeira vez que vi um urso pardo. Nos deparamos com um no nosso caminho para o rio. Mesmo a 48 metros de distância, seu poder era evidente e seu tamanho me surpreendeu. Um único golpe com suas enormes garras poderia partir uma árvore ao meio. Não precisava de aviso para ficar longe. Nem Facundo nem eu queríamos problemas com uma dessas feras. Benito nos afastou por um novo caminho. Não veria outro por quase 3 anos. Um macho faminto pegou um cordeiro solitário, e quando Benito encontrou o cadáver, sabia bem o que tinha que fazer. Pegou seu rifle e selou seu cavalo favorito, Lenny. Fiquei encarregado de cuidar do rebanho restante enquanto ele estava fora. Dirigi o caminhão até o pasto. Facundo estava na parte de trás com o calibre 30 e 30 de Benito enquanto eu patrulhava o campo.
Não passaram mais de 45 minutos quando vi um urso pardo adiante. Acelerei, chegamos a uns 45 ou 55 metros, e disse a Facundo para atirar. O primeiro tiro acertou, mas só o enfureceu mais. Ele rugiu e eu disse a Facundo para continuar atirando. Ele descarregou mais 5 tiros rapidamente antes de cair. Aquela grande fera lutou bravamente, mas não foi páreo para o poder do Marlin. Os animais podiam parecer mortos, mas eu disse a Facundo para ficar no caminhão. Não estivemos observando por muito tempo quando Benito e Lenny vieram a toda velocidade pela colina. Ele parou ao se aproximar, observando o urso imóvel ele mesmo. Desmontou e tirou seu Mauser da bainha à esquerda da cela de Lenny. Contive a respiração enquanto ele se aproximava da fera. Estava a um passo de distância quando tocou o urso com o rifle. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas nada. O monstro havia sido realmente abatido. Um garoto de 13 anos havia vencido um dos maiores predadores da mãe natureza. Uma vez que tive certeza de que era seguro respirar, corri até o urso pardo Facundo logo atrás. O rosto desgastado pelo trabalho de Benito exibia um sorriso. O primeiro e último que me lembro de ter visto. Não tenho certeza se acredito, mas certamente vi. "Você é um homem agora, garoto", murmurou. O resto do seu sotaque escocês se infiltrando. Apesar de pequenas pontadas de ciúmes, parabenizei meu irmão mais novo. Benito bagunçou brincalhonamente seu cabelo e apertou sua mão. Se eu soubesse que aquele dia seria o ponto culminante do nosso tempo com Benito, talvez eu o tivesse aproveitado um pouco mais. Como tudo o que fazíamos era uma oportunidade de aprendizado, Benito tirou sua faca e nos deu uma lição sobre como desossar um urso pardo no campo. Nós 3 levamos a carne e a pele para o caminhão e as jogamos na caçamba enquanto Benito levava Lenny para o estábulo. Conduzi os pedaços de urso para casa. A maior parte daquela primavera comemos urso pardo de todas as maneiras possíveis. Certamente é um gosto adquirido. Provei um urso pardo costeiro no Alasca, e o gosto era muito de peixe para mim. Nosso urso era muito mais do meu agrado. Não acho que Facundo gostasse muito, mas você comia o que te davam quando vivia com Benito. Além disso, acho que o fazia sentir-se orgulhoso de fornecer uma presa tão grande para nós. A vida continuaria mais ou menos igual durante o verão e até o inverno. Aquele inverno foi especialmente duro. A tempestade de neve de 1969 ainda é falada hoje em Montana. As coisas certamente eram difíceis, mas Benito não ia deixar que um pouco de neve o vencesse. Todos ficamos encantados ao ver a chegada do degelo. Nossas mãos estavam ocupadas com o parto, mas assim que tivemos um pouco de tempo, Benito nos levou ao rio para pescar. As trutas mordiam como loucas e logo nos separamos. Nunca recebi a história completa de sua parte, mas acho que presenciou a maior parte do que aconteceu. Todos sabíamos que haveria ursos pardos na área. O peixe está entre seus alimentos favoritos. Naquele momento, Facundo e eu já estávamos acostumados a ficar atentos a eles. Não tenho dúvidas de que naquela manhã, ambos os animais simplesmente se depararam um com o outro. Se você encontrar uma fêmea de urso pardo com seus filhotes, ela vai atacar. É possível que uma vara de pescar possa parecer um rifle para um urso. Não importa o que ela estivesse pensando. Facundo nunca teve uma chance. Benito era o único que carregava uma arma, e já era tarde demais para fazer algo bom. Conseguiu fazer alguns disparos, mas acho que o fato de ela ter filhotes tornou sua pontaria um pouco errática. Talvez até naquele momento, ele estivesse relutante em deixar aqueles filhotes órfãos. Certamente Benito estava devastado pelo que tinha visto, mas não acho que culpasse aquela ursa pela forma como reagiu. O barulho da água era muito alto para eu ouvir o ataque. Os disparos foram a primeira coisa que chamou minha atenção, logo seguidos por aquele lamento aterrorizante. Foi quando soube que algo muito ruim havia acontecido. Quando cheguei à cena, Benito estava segurando Facundo nos braços, chorando e gemendo. Só de vê-lo, me desmoronei. Logo eu também estava chorando e gritando, amaldiçoando a Deus por ter levado meu irmãozinho. Supliquei e negociei, mas no final não fez diferença. Tive um grande buraco dentro de mim por muito tempo, mas para Benito acho que ele morreu naquele dia. Não me lembro muito do resto daquela tarde. Estava escurecendo quando o xerife apareceu na casa. Facundo estava deitado na mesa. Recebi ele e seus deputados na porta. Benito estava sentado em silêncio na mesa ao lado do corpo ferido de Facundo. Os deixei entrar na cozinha. O xerife falou com Benito, expressando seus respeitos e outras coisas.
Não acho que ele tenha ouvido uma palavra disso. Uma vez que o xerife viu o corpo por si mesmo, qualquer dúvida que pudesse ter desapareceu. Logo nos deixou sozinhos para lamentar, mas o mundo exterior continuava a se intrometer. Uma nova pessoa ligava a cada minuto oferecendo suas condolências. Alguns dos fazendeiros vizinhos até apareceram. Toda essa pena rapidamente se tornou sufocante. Tentei ser educado com todos, mas sem Benito para ajudar, me senti sobrecarregado. Finalmente comecei a pedir às pessoas que fossem embora. A maioria entendeu. Finalmente tudo se acalmou por volta das 10h30. Fui para a cama logo depois. Antes de fazer isso, espreitei a cabeça na cozinha e dei boa noite a Benito. Ele estava no processo de limpar a bagunça do corpo de Facundo. Ele não se deu ao trabalho de responder. Brevemente considerei dizer a ele para deixar isso para a funerária, mas então reconsiderou. Era algo que ele precisava fazer e eu não queria tirar isso dele. Nos dias que antecederam o funeral, pouco foi dito. Benito falava, mas claramente doía. As coisas ainda eram feitas, mas acho que era mais por hábito e necessidade do que por desejo. Quando o pessoal do funeral veio buscar Facundo, pude ver que foi muito difícil para Benito deixá-lo ir. Passou o dia em seu quarto falando ocasionalmente. Acho que com Facundo, embora eu e os funcionários não nos importássemos em assumir a responsabilidade. Pessoalmente estava preocupado com sua sanidade. Para mim, o trabalho e a escola eram um salva-vidas. Mantinham minha mente ocupada. Sabia que se me sentasse e refletisse sobre as coisas o dia todo, teria desmoronado em pouco tempo. Na minha opinião, Benito se deixou sentir demais e muito rápido. Quanto ao funeral, aquele dia em si, deixarei a sua imaginação. Mesmo hoje, quando penso na cerimônia e todas as coisas maravilhosas que as pessoas disseram, desmorono. Basta dizer que Facundo era um jovem muito querido e foi enterrado de maneira adequada. Cerca de uma semana após o funeral, recebemos uma ligação da tia Bessie. A notícia da morte de Facundo havia chegado até ela, na França. Não perguntei como ela soube. Disse que voltaria para os Estados Unidos. Não a conhecia muito bem, mas a notícia me alegrou um pouco. Mencionei minhas preocupações sobre Benito. Ela concordou que ele parecia estar desvanecendo. Passamos um tempo trocando histórias sobre a fazenda e nossos lugares favoritos. Logo antes de desligar, ela me deu suas informações de voo. Prometi que estaríamos lá para recebê-la e desligamos. Mencionei a Benito que Bessie estava voltando e esperava que ele se animasse. Em vez disso, ele simplesmente disse, "Que bom", e voltou ao seu jornal. Conhecemos Bessie na semana seguinte. Benito me pegou na escola no caminho para o aeroporto. Ela não era nada do que eu esperava. Já tinha visto hippies nas notícias, mas ela era diferente. Bessie era a personificação do amor livre, embora vestida com a melhor moda de Paris. Pode ser que eu tenha ficado um pouco chocado com seu estilo, mas Bessie era a pessoa mais amável. Nos demos muito bem imediatamente. Uma vez que se trocou para uma roupa mais rural, parecia a estranha Bessie que eu tinha visto nas fotos. Apesar de ser uma amante dedicada de tudo relacionado à moda francesa, mergulhou de cabeça na criação de ovelhas. Tive que lembrar que ela tinha crescido nessa fazenda. Embora um pouco enferrujada, sua experiência foi de grande ajuda. À noite ela me contava sobre a Europa e todas as mudanças incríveis que estavam ocorrendo no mundo. Me deixou boquiaberto com tudo que tinha visto. Mesmo depois de viver os primeiros 13 anos da minha vida na cidade, apenas alguns anos no campo me haviam mudado. De vez em quando o assunto mudava para Benito. Ele melhorou um pouco, mas a centelha que ele tinha havia desaparecido. Logo começou a dar longos passeios pelas colinas. Era uma mudança definitiva, mas considerávamos boa. Sempre pensei nas colinas como a igreja de Benito. Suponha que os passeios lhe dessem tempo para si mesmo. Talvez até para lamentar. Certamente não pensaria menos dele por fazê-lo. Os passeios continuaram por cerca de uma semana, até que um dia ele não voltou. Não me preocupei de imediato. Ele conhecia aquela terra como a palma da sua mão. Também era um lenhador de primeira, então passar a noite fora não era grande coisa. Mas mesmo assim, outras possibilidades começaram a rondar minha cabeça. Sempre havia a possibilidade de que um urso o tivesse pego, mas eu não estava pronto para isso ainda. Demos até o meio-dia antes de começar a busca. Bessie e eu nos separamos. Não precisei procurar muito, sempre assumi que o local onde ele passeava seria seu destino final. Afinal, era a fonte de toda sua dor.
Meu medo era que algum animal o tivesse atacado antes que eu pudesse chegar. E enquanto mais me aproximava, podia ver que ele não havia sido despojado por carniceiros. Além do pouco de sangue na sua têmpora, parecia estar dormindo. Por um momento tentei fingir, mas não durou muito. Esta foi a primeira vez que chorei desde que tudo isso começou. Eu havia reprimido tanto quanto adiado, e quando começou, demorou muito para parar. Por muito tempo sentei-me em uma rocha ouvindo o rio. Ainda não estava pronto para movê-lo. Foi a primeira vez que tive paz em meses. Pouco antes das 4, Bessie apareceu na colina com a caminhonete. Ela deve ter deduzido tudo. Algumas lágrimas se acumularam no canto dos olhos dela, mas ver realmente o corpo do seu pai não a abalou tanto quanto eu esperava. Espero que ele esteja em um lugar mais feliz agora, disse ela. Ele parece tão tranquilo apoiado contra aquela árvore. Concordei em silêncio. Ela exalou um grande suspiro e sugeriu que o movêssemos antes do anoitecer. Peguei-o pelos ombros para que ela não se sujasse. Nós o colocamos na caçamba e começamos o longo e melancólico retorno à casa. Os empregados nos esperavam quando chegamos. Rafael, aquele velho cansado que estava com Benito há mais de 20 anos, tirou o chapéu e o segurou sobre o coração. Os outros logo se juntaram a ele. Cada um disse um pequeno adeus e foi para casa. Ele nos ajudou a levar Benito para a cozinha, onde o deitamos. Agradeci e ele também se foi. Sentei-me à mesa ao lado do corpo, assim como Benito tinha feito com Facundo alguns meses antes. Não tenho certeza de quanto tempo passou antes de o xerife chegar. Bessie o levou e o apresentou. Algo no seu nome me era familiar. Não queria parecer intrusivo, mas perguntei o nome do seu marido. É Rafael Hodges, disse ela. Não havia como o velho Rafael ainda estar vivo, muito menos trabalhando com ovelhas. Não quero parecer intrometido, disse eu. Mas o pai dele também se chamava Rafael? A mulher sorriu e respondeu com um simples sim. Me senti como se estivesse em 1969 novamente. Expliquei que o senhor que tinha comprado a fazenda era da família de Benito, que eu era seu neto e que tinha vivido ali no final dos anos 60. O rosto dela se iluminou ao ouvir isso. O velho Rafael costumava falar de vocês o tempo todo, disse ela. Ele falava de Benito, é claro. Quer conhecer meu marido? Perguntou. Respondi emocionado. Nunca tinha imaginado que alguém relacionado com Benito ainda estaria por aqui. Disse que sim. Naturalmente convidei minha esposa para se juntar a nós. Apresentei-a rapidamente e todos caminhamos para aquele enorme celeiro. Um homem estava falando com outro que parecia idêntico ao velho Rafael, exceto pela corcunda nas costas. Custou-me muito controlar minha alegria. A mulher nos apresentou ao seu marido. No segundo que ele ouviu meu nome, também se animou. Um enorme sorriso apareceu no seu rosto. Oh, meu Deus! O velho costumava falar de vocês o tempo todo, disse ele. Vocês são a razão pela qual conseguimos este lugar. No entanto, houve alguns anos em que meu pai teve problemas para fazer os pagamentos, mas sua tia disse para enviar o dinheiro quando pudesse. Eu sabia que ela havia falecido. Só quero que saibam o quanto somos gratos a ela. O resto daquele dia nos levou em um passeio de quadriciclo, mostrando-nos todas as novas formas de cultivar e tudo o que ele e seu pai haviam mudado na fazenda. Cerca de 1 hora antes do anoitecer, nos encontramos perto do rio. Parecia igual a quando eu era criança. Uma expressão de preocupação cruzou seu rosto. Perguntei se podíamos revisitar o local. Ele sorriu e estacionamos não muito longe de onde Facundo havia morrido. Afastei-me um pouco para tomar um pouco de água e saboreá-la. Era exatamente como eu me lembrava, e apesar de toda a dor, estava feliz por estar em casa novamente. Foi no final dos anos 80, quando eu trabalhava em uma loja de sementes e alimentos no norte dos Estados Unidos, que um dia notei um anúncio em nosso quadro comunitário. Era para um trabalho como cuidador em uma fazenda próxima. Isso despertou minha curiosidade, então liguei. Acontece que o trabalho era temporário, o que o tornava ainda mais atraente, já que eu queria me mudar de volta para a Flórida há algum tempo, e o salário mais alto tornaria isso possível mais cedo. O número no anúncio pertencia a AOS Filhos do Dono. Eles precisavam de um cuidador para substituir o pai idoso que havia tido um derrame no mês anterior e esperava-se que levasse de 6 a 9 meses, possivelmente mais, para se reabilitar.
Enquanto isso, ele estaria vivendo em uma instalação de reabilitação. Então estavam procurando por uma pessoa solteira ou um casal para morar na fazenda. Não havia culturas para plantar nem colher, apenas alguns cavalos que precisavam de cuidados básicos e exercícios sempre que fosse possível. Forneci uma breve lista de meus empregos anteriores e algumas referências. Prometeram me contatar em breve e desligaram. Passou quase uma semana até que voltei a ter notícias deles. Queriam me oferecer o trabalho. Naturalmente aceitei e me mudei naquele fim de semana. O lugar não era nada luxuoso, uma modesta casa de 3 quartos e alguns grandes edifícios em 125 acres. Meu dia consistia em limpar os estábulos e fornecer comida e água fresca para os cavalos. Depois de terminar isso, algumas vezes por semana, eu montava e dava um passeio pela propriedade. Isso era tudo antes do almoço. Depois cuidava de alguns pequenos reparos que precisavam ser feitos. Se não houvesse mais trabalho, eu me jogava no sofá em frente à televisão até o jantar. Em geral, era um trabalho bastante confortável em comparação com outros trabalhos de fazenda. Os filhos do dono ligavam ou passavam ocasionalmente, mas na maior parte do tempo eu tinha o lugar só para mim. Eu estava lá havia cerca de 7 meses quando minha preparação para o almoço foi interrompida por uma batida na porta. Respondi e fui recebido por um grupo de homens de ternos e jaquetas do FBI. Eles me entregaram alguns papéis e disseram que tinham um mandado para vasculhar a propriedade. Eu não tinha ideia do que dizer, então contei a eles as circunstâncias e que precisava ligar para a família do dono. Eles pareciam um pouco irritados, mas entenderam. Liguei para a família e eles disseram para deixar que fizessem seu trabalho e que eu ficasse afastado. Entrariam em contato com seu advogado e ele cuidaria disso. Disse que tudo bem e os deixei fazer seu trabalho. Pareciam estar procurando algo em particular, pois deixaram a casa de lado e foram direto para os edifícios. Um caminhão com um reboque carregando uma retroescavadeira seguiu para a parte de trás da propriedade. Eles saíram do meu campo de visão e voltei a preparar meu almoço. Carros chegavam e saíam durante as próximas horas. Adormeci em frente à televisão. Mais tarde naquele dia, fui acordado por uma agitação do lado de fora. Olhei pela janela e vi uma multidão de vans de notícias e câmeras acampadas no jardim da frente. Um deles me viu e gritou: "Ali está ele!" Ainda estava meio adormecido e não tinha ideia do que estava acontecendo. Um grupo de repórteres e câmeras correu para a janela. Fechei as cortinas e voltei rapidamente para o meu lugar no sofá. Passei pelos canais até ver a casa nas notícias. No começo, não estava claro o que estava acontecendo. Limpei o sono dos meus olhos e aumentei o volume da tela. Um apresentador estava falando com outro homem pelo telefone enquanto mostravam imagens da fazenda. O homem ao telefone mencionou um cara que havia desaparecido alguns anos atrás, supostamente um membro da máfia. Em seguida, as imagens mudaram para uma visão aérea do campo nos fundos. Um grupo dos mesmos caras do FBI e alguns policiais estaduais estavam parados ao lado da retroescavadeira. Ao lado havia um buraco que tinha sido escavado. Um helicóptero escaneou o buraco e vimos 2 sacos pretos no chão. Para quem já os viu alguma vez, eram claramente sacos para cadáveres e pareciam ter corpos dentro. Meu queixo devia estar arrastando no chão. Senti a saliva escorrendo pelo meu queixo e limpei. Estava assustado, pensando no que diabos eu havia me metido. Precisava de respostas e precisava delas agora. Liguei de volta para a família e contei o que estava acontecendo. Disseram que estavam cientes, mas que eu não me preocupasse. Eu não estava em perigo legal nem de qualquer outra forma. Disseram para eu ficar na casa e não falar com a mídia. Já haviam sido notificados e eu não estava envolvido de nenhuma maneira, e que deveria partir em breve. Nada disso me fez sentir melhor, mas não havia muito que eu pudesse fazer naquele momento. Desliguei e voltei a ver a cobertura das notícias. À medida que as horas passavam, a história ficava mais clara. Os corpos pertenciam a 2 tipos da máfia que haviam desaparecido há alguns anos. A parte mais assustadora foi a revelação de que o amável idoso que possuía a fazenda era na verdade um associado da máfia de longa data. Todo o caos havia sido retorcido em nós. Me revirei na cama a noite toda. Não conseguia decidir se deveria desistir ou ficar até o fim do tempo. O mundo do crime organizado era desconhecido para mim e algo no qual eu não queria me envolver. Por outro lado, esse era o meu trabalho dos sonhos. Haviam me tratado bem e eu não havia visto nenhum sinal de atividade criminosa.
Mesmo enquanto discava o telefone naquela manhã, não tinha certeza do que diria. No entanto, no momento em que atenderam, minha boca fez a escolha por mim. Disse que estava ligando para avisar que estava dando meu aviso prévio de uma semana. Qualquer coisa mais longa estava fora de questão. Embora meu tempo na fazenda tenha sido maravilhoso, os eventos recentes pesavam muito na minha mente. A filha do dono foi quem atendeu. Tentou me convencer a não desistir, mas acho que pôde perceber que eu estava com medo, e rapidamente cedeu e me agradeceu por ter feito um ótimo trabalho. Por um breve momento senti um pouco de culpa, mas meu cérebro tomou o controle. Agradeci a ela e encerramos a ligação. E a mídia também havia ido embora. Assim, pude terminar minha semana em paz. Os federais devem ter obtido tudo o que precisavam naquele primeiro dia. Não houve sinais deles depois disso. Montei um dos cavalos até o cemitério no dia seguinte, principalmente por curiosidade. O buraco havia sido preenchido e, exceto por algumas marcas de pneus, a área parecia normal. Não sei o que esperava. Logo perdi o interesse e voltei a AOS Estábulos. Na manhã em que me mudei, os filhos do dono apareceram para me dar o resto do pagamento e se despedir. Eles ficariam na casa até encontrarem um substituto. Recomendei algumas pessoas e forneci seus números. Tivemos uma pequena conversa até eu carregar o último das minhas coisas. Eles me desejaram boa sorte e fui embora. Direcionei minha caminhonete para o sul em direção à Flórida. E cheguei alguns dias depois. E tenho estado aqui desde então. Eu planejava terminar aqui, mas percebi que alguns de vocês poderiam estar se perguntando o que aconteceu com o caso. Bem, o fato é que eu não tinha ideia até investigar antes de escrever isso. Parece que nada aconteceria por muito tempo. Os federais tinham alguns suspeitos, mas ninguém falava. Então, logo após o início do novo milênio, conseguiram as testemunhas de que precisavam. Uma multidão de gangsters envolvidos foi condenada e provavelmente morrerá na prisão. Não tenho ideia do que aconteceu com a família que possuía a fazenda. O trabalho foi ótimo e me trataram muito bem, mas aí termina tudo para mim. Atrás de portas fechadas, estavam envolvidos em algumas coisas muito sombrias, coisas nas quais eu não queria estar envolvido. Sou um cara simples e minha vida tem sido ótima desde então. Não me arrependo de ter deixado aquele lugar nem por um segundo.